Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quarta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar no seu coração nessa manhã abençoada, meu irmão, minha irmã. Você se sente, meu irmão, minha irmã, sem saída? Quando você olha para um lado, você vê as perseguições, quando você olha para o outro lado, você não vê um caminho claro para que você fuja, para que você se salve, meu irmão, minha irmã. O Deus impossível está aqui nessa manhã. Ele quer te encorajar a enfrentar esse caminho à frente que parece que não tem saída, mas há. Ele, na realidade, é a saída, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo é a nossa saída. E não importam quais são as provações, quais são as perseguições que nós estamos enfrentando, Ele está disposto a fazer o impossível, está disposto para fazer o improvável e o sobrenatural para poder te libertar, me libertar nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Basta que clamemos a Deus por isso. E a nossa reflexão será no livro do Êxodo, é o capítulo 14, versículos 15 a 25, que diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel, assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios, que os perseguiam, entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Empurrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: Vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Queria refletir com você, meditar numa palavra de exortação para a sua vida nessa manhã. Não importa quem está perseguindo você, meu irmão, minha irmã. Não importa que quando você olha para frente para fugir dessa perseguição, você não veja um caminho, meu irmão, minha irmã. O que importa é saber que o Senhor está do nosso lado. O Deus do impossível está aqui com a gente nessa manhã para poder nos dar uma solução. Nós muitas vezes temos ficado apreensivos pelas perseguições que nós temos tido, por várias pessoas ou várias situações que nós temos enfrentado nas nossas vidas, que a gente não consegue perceber a saída para elas. Mas Deus nos apresenta nessa manhã que Ele está ao nosso lado, Ele está cuidando de nós, Ele está colocando uma nuvem de fumaça entre nós e os problemas. Basta que o invoquemos, meu irmão, minha irmã. O Deus do impossível está aqui nessa manhã. Não importa o que você esteja vivendo, meu irmão, minha irmã, o que importa é que os nossos inimigos saibam que Deus está caminhando junto com a gente, meu irmão, minha irmã. E o que tem acontecido na sua vida? Você tem buscado, meu irmão, minha irmã, racionalidade nessa vida, meu irmão, minha irmã. Você tem buscado o lógico. Você tem buscado enxergar, meu irmão, minha irmã, aquilo que seus olhos conseguem ver, aquilo que suas mãos conseguem tocar. Ou você, meu irmão, minha irmã, sente no seu coração que
que Deus quer mostrar o impossível para você. Ele quer fazer o impossível na sua vida. Pode ser que você esteja vivendo uma situação que seja impossível de ser resolvida. Um problema dentro da sua casa, dentro da sua saúde, dentro das suas finanças, dentro do seu trabalho, meu irmão, minha irmã. Mas Deus quer cuidar de mim, de você nessa manhã, meu irmão, minha irmã. O que nós temos esperado? Muitas vezes nós temos caminhado sozinhos, nós temos vagado com essas perseguições, com todos esses problemas. Quando a gente olha para esse mar, meu irmão, minha irmã, que se apresenta na nossa frente, ele é intransponível. Não tem como ir contra as forças da natureza, meu irmão, minha irmã. Mas quando nós estamos ao lado do nosso Deus, o improvável vai acontecer. Os gigantes vão cair, meu irmão, minha irmã. As águas vão se abrir e nós vamos passar por meio desses oceanos, meu irmão, minha irmã, que se abriram para caminharmos a salvo no meio deles, meu irmão, minha irmã. E o que você tem esperado para poder experimentar do improvável e do impossível, meu irmão, minha irmã? O que você tem esperado, meu irmão, minha irmã, para pedir apoio para Deus, para que Ele te ajude a enfrentar esses gigantes, para enfrentar essas batalhas, essas perseguições, para poder abrir os seus caminhos para sempre, meu irmão, minha irmã? Deus tem um propósito para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Ele tem planos a nosso respeito. Ontem nós falamos que quando Deus olhou para Davi, ele viu um rei, ele viu um coração que o agradava, ele viu um pastor que poderia enfrentar um gigante Golias com seu apoio, meu irmão, minha irmã. E o que te é impossível, meu irmão? O que você tem enfrentado? Peça para Deus essa manhã para que Ele cuide dos seus caminhos, para que Ele te dê a vitória, meu irmão, minha irmã. Tem algo sobrenatural, tem um propósito do lado de Deus e que eu e você temos esperado. Eu posso dizer, meu irmão, minha irmã, que eu tenho vivido o improvável, eu tenho vivido o impossível. Deus tem colocado no meu coração exatamente quem Ele quer que eu seja, meu irmão, minha irmã. Eu tenho sido levantado para poder falar com pessoas que eu nunca imaginei que eu faria. E Deus tem me encorajado, meu irmão, minha irmã, a enfrentar situações que eu nunca enfrentaria. E Ele já colocou para mim onde Ele quer que eu chegue, meu irmão, minha irmã. E aos meus olhos isso é impossível. Até para dentro da minha casa isso é impossível. Quando eu comento com alguém à minha volta, aqueles que não têm o olhar da fé, eles também percebem que é impossível, meu irmão, minha irmã. Mas para Deus tudo é possível. Ele que derruba esses gigantes, Ele que abre esses caminhos, meu irmão, minha irmã, Ele que nos liberta das aflições, Ele que derruba os nossos inimigos, meu irmão, minha irmã. E quando nós estamos junto com Ele, a destra dele vai nos ancorar, vai nos amparar, e ao final dessas batalhas nós sairemos vitoriosos. Coloque diante do Senhor, meu irmão, minha irmã, nessa manhã de quarta-feira, aquilo que você tem enfrentado. As dificuldades que você tem enfrentado, pode ser que alguém tenha se levantado contra você, alguma situação que seja impossível, alguma doença, pode ser que sejam suas finanças que sejam impossíveis, meu irmão, minha irmã. Coloque com fé nas mãos do Senhor nessa manhã. Eu recebi essa palavra, meu irmão, minha irmã, de uma forma especial, de uma forma sobrenatural, e Deus quer fazer algo na sua vida, na minha vida, nessa manhã de quarta-feira. Você acredita nisso? Se você puder fechar seus olhos, nós possamos ser guiados pelas asas do Espírito de Deus nessa manhã, que Ele possa nos mostrar o caminho, que Ele possa abrir oceanos, meu irmão, minha irmã, para que Ele possa derrubar gigantes nessa manhã, meu irmão, minha irmã, de quarta-feira, que Ele possa nos mostrar os caminhos da vitória, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te agradecer muito pela sua presença, pelas suas inspirações para esse canal, Pai, pela minha vida, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que aqui estão, Senhor Deus. Pai, nós sabemos que o Senhor é o Deus do improvável, o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Que gigantes podem se apresentar avançando contra a nossa vida, Senhor Jesus, nos perseguindo, Pai. Podemos estar com medo, Pai, correndo, buscando soluções, Senhor Jesus, buscando caminhos para podermos nos salvar, Pai. Mas o que nós nos separamos são com muralhas, Pai, são com oceanos à nossa frente, intransponíveis, Senhor Jesus. Nós sabemos, Pai, que a vitória está em Ti, Senhor Deus. Nós sabemos, Pai, que a Sua vitória, Pai,
O Senhor tem vitória para nós, Pai. A sua destra, Pai, a sua mão direita nos sustenta, Senhor Jesus. Nós queremos, Pai, clamar pelo seu socorro, Pai. Pode ser que estejamos enfrentando, Pai, doenças, Pai, problemas financeiros, problemas dentro do nosso casamento, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, Senhor Jesus. Mas nós te invocamos essa manhã. Nós cremos em Ti, Pai. Nós queremos a sua grandeza. Seu nome está acima de todo nome, Pai. Os nossos inimigos, Pai, tremem, Pai, ao ouvir o som da sua voz, Pai. E quando eles sabem, Pai, que o Senhor está caminhando junto com a gente, eles fogem, Senhor Jesus. Então nós pedimos hoje, Pai, para que o Senhor derrube gigantes, Pai. Para que o Senhor abra oceanos, Pai. Para que possamos caminhar, Pai, por esses caminhos, por essas soluções. Senhor, Pai, nessa manhã, nos ajude a enfrentar essas batalhas, Pai. Que possamos entrar nelas sabendo que o Senhor está ao nosso lado. Que possamos enfrentar, Pai, essas situações da mesma forma que Davi o fez quando ele entrou para enfrentar o gigante Golias. Ele tinha certeza da vitória, Pai. Possamos ter essa certeza nessa manhã de quarta-feira. O Senhor estará junto com a gente, enfrentando todos esses gigantes, enfrentando todos esses opositores, Pai, que nos perseguem, Pai. Que esses caminhos se abrirão, Pai. E que gigantes cairão nessa manhã de quarta-feira ao som da sua voz. Em seu nome, Senhor Jesus, é isso que nós pedimos. Meu irmão, minha irmã, queria te agradecer muito pela sua presença. Se você sentiu a presença do Espírito Santo, se você sente o chamado do Senhor para fazer parte dessa obra de evangelização, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Dessa forma que você também estará evangelizando. Essa mensagem vai poder chegar aos corações que Deus quer que ela chegue. Meu irmão, minha irmã, queria te agradecer mais uma vez pela sua presença. Se Deus quiser, a gente se vê no novo vídeo amanhã, na quinta-feira. Fique com Deus. Que Deus abençoe muito sua vida e o seu dia. Até mais.